colocar para gravar. O quão, de fato, nós estamos à frente do negócio que a gente exerce, da família que a gente direciona, dos cuidados conosco, né, mesmos. Então, é uma aula para você realmente, para a gente abrir aqui as nossas mentes. Então, estejamos aqui super conectadas com o que eu vou falar. Por favor, avisem nos grupos que nós começamos. Mônica, se puder avisar para mim no Círculo das Estrelas, eu esqueci de avisar com antecedência a unidade que hoje tem aula e a gente mudou, né? Eu mudei o dia e não avisei a unidade. É uma pena eu ter feito isso. Avisei lá no Transformação, mas não avisei a unidade. Mas vamos lá. Bom, o que a gente precisa entender aqui em um primeiro momento, né? Que nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas. Então, cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. Mas a gente precisa também entender que as consequências, elas vão estar conectadas com as nossas escolhas, né? Então, todo mundo fala que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Cada uma de nós aqui, nós somos protagonistas na hora de tomar uma decisão. Nós somos protagonistas na hora de fazer uma escolha. Mas, ao mesmo tempo que nós somos protagonistas e podemos e somos livres para fazer essas escolhas, nós não nós temos que assumir as consequências dessas escolhas, né? E nem sempre as escolhas elas são aquilo que de fato a gente espera, né? Então, a pessoa que você decidiu se casar, às vezes você se decepcionou, o trabalho que você decidiu exercer, pode ser que você tenha aí se decepcionado. Então, isso é o primeiro ponto, né? Para a gente deixar bem claro. Somos livres para as nossas escolhas, mas as consequências, elas vão acontecer de acordo com essas escolhas. E, às vezes, o que incomoda a gente são as consequências das escolhas que nós fizemos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui, a gente precisa mergulhar, de fato, né? Entender que decisão, estratégia e trabalho é uma ideia que a gente precisa sempre introduzir na nossa mente, né? Então, decisão, a decisão que eu tomo, a estratégia, a forma, o plano, o planejamento que eu decidi, ele vai exercer aí, ele vai ter consequências em relação à minha decisão. Então, tomei uma decisão, estabeleci um plano, trabalhei em cima desse plano, eu tenho as consequências. Então, eu preciso introduzir essa ideia ao invés de... na verdade, não é nem introduzir, é superar a ideia de sorte, de azar ou de destino, né? Por quê? Porque toda pessoa que é mal-sucedida em qualquer âmbito da vida, ela muitas vezes ela acredita que sorte, jeito ou vocação é um nome que ela deve dar para o sucesso ou o sucesso do outro que ela vê ou para o seu próprio insucesso. Então a gente precisa superar essa ideia, né? Sorte, azar ou destino, e precisa introduzir a ideia de decisão, de estratégia e de trabalho. Porque se a gente não faz isso, a gente fica à mercê daquilo que a vida está fazendo aí para a gente ou por nós, né? E são essas pessoas mal-sucedidas que elas vão ter essa ideia aí de sorte, de azar ou de destino. Então, eu vou preciso tirar isso da minha mente, né? Eu preciso superar essa ideia. E quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida, seja lá no âmbito que for, é entender que em cima daquele sucesso
houve ali decisão, houve uma estratégia, houve um trabalho, né? Que dificilmente é sorte, é azar ou é destino. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz isso com a gente mesma, né? Nós, seres humanos, fazemos isso conosco mesmo. Então, quando a gente olha ali uma pessoa, quando a gente se compara, ai, nossa, mas ela tem tanta sorte, não, mas ela tem jeito, mas ela tem vocação. Então, esquece isso. Não tem sorte, não tem jeito ou não tem vocação. Isso é o nome que pessoas mal-sucedidas darão para o esforço que ela não fez, né? Então esquece isso. Ah, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho vocação. Não, não, não. Então você já sabe. Se essa ideia vier na sua mente, você já sabe, olha, sorte, jeito, vocação é o nome que pessoas mal-sucedidas darão para o esforço que ela não fez. Tudo bem? Tá? Conforme eu for falando, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês falem. Sartre, que é um filósofo, ele diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, porque na verdade o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Vocês conseguem entender, né, isso? Então não importa o que é que a vida fez da gente, importa o que o que nós fizemos dentro dessa vida, dentro dessa existência. E se a gente for parar para pensar que a nossa existência ela é tão pequena, Cecília, você está com seu nome, viu, Cecília? Se você está pelo computador, você conseguiu, minha filha, né? Então, não sei se vocês... a primeira vez que eu me deparei com essa frase, eu falei, gente, que coisa profunda, né? Porque não importa o que a vida fez de você. O que importa mesmo é o que você fez com que a vida fez com você. Então, é como... Gente, e não importa. E as emoções, elas vão vir, os pensamentos, elas vão vir, mas o que na verdade acaba te moldando, né, são as ações que você vai ter, né? Isso no curso que a Mary Kay deu sexta-feira foi muito falado. Emoção, não tem como você não tem como você se desfazer de uma emoção. Não tem muitas vezes como você controlar uma emoção, porque a emoção ela acontece, né? Então, quantas vezes você às vezes não queria sentir aquilo, mas ela veio. E como é que se controla uma emoção? A emoção ela vem, mas qual é a consequência daquela emoção? Não sei. Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da minha ação, né? Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa raivosa, né? Eu sou enérgica, eu sou raivosa. Agora, essa emoção de raiva, ela vem, ela vem, ela vem. É uma coisa que vem, é uma coisa, não vou dizer que é frequente, mas ela acontece, né? Por mais que eu já venha me trabalhando há anos, ela acontece. Agora, será que se eu sair disparando por aí toda a minha raiva, em todos os momentos que eu sinto raiva, será que eu não vou ferir muita gente? Será que eu não vou perder em vários momentos? Então, a emoção ela vai vir, mas eu tenho que ver o que é que eu faço com essa emoção, tá? O que a gente precisa entender? A gente não é o dono do universo, nós não somos Deus, né? Então a gente não controla nem o nosso nascimento, nem o momento que a gente vai nascer, e a gente também não controla a nossa morte. Mas entre o nosso nascimento e a nossa morte, a gente controla muitas coisas. Tem muitas coisas que a gente não controla, mas muitas coisas a gente controla. E a pessoa sábia, a pessoa que de fato será protagonista da sua existência, é aquela pessoa que vai focar o tempo todo, né, ou grande parte do tempo, naquilo que ela tem controle. É aquela pessoa que ela sabe que a mente dela tende a vaguear. Na aula que eu dei, segunda-feira, aqui de liderança, nós falamos isso, né? A mente tende a vaguear até 70% durante o dia.
Agora, se você permitir que a sua mente vagueie tanto assim, percebe que você não vai estar sendo protagonista de absolutamente nada, além de você estar com uma mente infeliz, porque é uma mente que vagueia, que fica aí, ó, confabulando, sei lá com o quê, é uma mente infeliz. Eu não vou falar disso agora, mas a gente viu isso muito na segunda-feira, né? Pessoas que não conseguem focar, pessoas que têm dificuldade e que estão com a mente vagueando aí, principalmente em pontos negativos, são pessoas que vão ter, assim, uma sensação de infelicidade muito grande, muito grande. Então, se a gente pensar nisso, então eu não controlo, muitas coisas na minha vida eu não controlo, mas outras tantas eu controlo, né? Uma das coisas que permite que a sua mente vagueie, uma das coisas que hoje não é uma das coisas que hoje mais, é a coisa que hoje mais permite que a sua mente vagueia. O que mais permite que você roube o seu tempo é o celular, são as redes sociais. Então, se você é uma pessoa de rede social, muito conectada, que vê a vida de todo mundo, que sabe o que todo mundo está fazendo, como é que ela está agindo, como é que ela está desenvolvendo, você provavelmente é uma pessoa que está o tempo todo se comparando. Você provavelmente é uma pessoa que se sente muito angustiada, que se sente muito infeliz, que se sente muitas vezes muito inferior. Então, cuidado com isso, tá? Lembra que na grande parte do teu tempo, do seu dia, você tem que voltar a tua atenção, o teu foco para as coisas que você controla. Se você fizer isso, você vai ter uma mente cada vez mais feliz e você será cada vez mais protagonista das suas ações, tá? Quando a gente olha esse pé, quando a gente vê o pé da bailarina com essa sapatilha e fazendo uma ponta assim, o que você pensa? Nossa, que lindo! Né? Olha que lindo esse pé maravilhoso. Olha como ela consegue fazer, olha como ela dança linda. E aí você vê de fato como é que está esse pé da bailarina por debaixo dessa meia calça, por debaixo dessa sapatilha. Então, isso tudo é o trabalho que a pessoa teve que fazer, teve que desenvolver para chegar onde ela chegou, né? Então, é aquilo que a gente muitas vezes fala. Às vezes, a gente só vê o cume. E o cume parece que a pessoa não fez esforço nenhum, ou parece que eu também não tenho que fazer esforço nenhum. Porque, na verdade, essa pessoa teve muita sorte, né, de chegar aonde ela chegou. Então, na verdade, a gente sabe que toda crença tende, de fato, a disfarçar aquilo que, de fato, é importante. Então, isso é uma crença. É uma crença que muitas vezes está embutida na nossa cabeça de que para o outro é mais fácil, de que a grama do outro era mais verde, que no momento do outro era mais tranquilo, ou que estávamos num outro momento na economia, da economia, e que por isso, e aí eu tendo a criar N pontos e N fatos para justificar ali o sucesso do outro, principalmente se eu estou me comparando. Agora, é entender que quando a gente vê aí alguém com essa meia calça, com essa sapatilha, nessa ponta linda, a gente precisa entender que existiu todo um processo para isso, né? E é esse processo, e é dentro desse processo que nós somos protagonistas, né? É dentro desse processo e neste processo que a gente precisa ter o nosso senso de urgência, que a gente precisa realmente estar alerta para aproveitar aí as oportunidades, tá? Então, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer? A gente pode racionalizar a nossa vida. Então, a emoção vem, a emoção faz parte, mas quando eu vou para a ação, essa ação ela é racionalizada. Eu preciso racionalizar, eu preciso entender que eu tenho condição de intervir no meu dia a dia, que eu tenho condição de intervir nas minhas ações.
Então, quando eu tenho consciência disso, eu deixo com que a crença, essa crença da sorte, do jeito, da vocação, da possibilidade, eu tendo a deixar com que essa crença, de fato, fique de lado. E o que vai fazer realmente diferença é a tua visão, é a sua decisão, junto com a tua visão e junto com a tua ação. E isso, gente, sabe quem controla? Ninguém. A única pessoa que controla isso somos nós mesmas. Sou eu quem controlo aqui, é você quem controla aí. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer uma pergunta para a gente. O que é que eu estou fazendo de mim? O que é que eu estou fazendo de mim? Quem sou eu? E o que eu estou fazendo de mim? Né? A gente precisa pensar nisso. Essa é a vida que, de fato, eu gostaria de ter. Este é o projeto de vida que eu idealizei para mim. Essas pessoas que eu estou me relacionando são as pessoas que, de fato, eu quero me relacionar. Olha como a gente vai mudando ao longo dos anos. Eu não sei se vocês perceberam, já perceberam isso, mas eu falo que conforme os anos vão passando, a gente vai cada vez... E são períodos. A gente vai se associando a pessoas que têm relação realmente conosco, né? Então, não dá para eu ser uma pessoa com uma mente grandiosa, uma visão grandiosa, e me relacionar com pessoas que não têm a mesma visão que eu, que não têm a mesma pegada que eu. Né? Você percebe até quando a gente tem filhos. Ontem eu vi uma postagem de uma consultora e ela falou assim, que quando ela não era mãe, ela tinha mais amigos. E eu falei, claro, é uma tendência, né? Se você tinha um monte de amigos que não tinham filhos, a tendência é que esses amigos vão ficando mais de lado. E não é porque você não os ame, ou porque é porque vai perdendo a conexão, no sentido que você vai deixando de ter coisas em comuns, né? Por isso que mães com crianças tendem a estar... Ontem eu estava com... Era a Bruna e mais duas amiguinhas da escola, com as mães. Uma com o pai, a outra levou a filha mais velha, e eu também levei minha filha mais velha. Enfim, a gente vai se associando, né, com pessoas que estão ali, que têm conexão com a gente, né? É natural isso. Quando a gente fala, o que é que eu estou fazendo de mim? Eu tenho um casamento que eu, de fato, gostaria de ter? Eu vivo da maneira que eu gostaria de viver? Eu tenho um estilo de vida? Eu estabeleço relações com as pessoas que eu gostaria de ter? E o meu trabalho? Eu tenho um trabalho... Gente, uma coisa é ter um emprego, tá? Outra coisa é ter um trabalho. O emprego, muitas vezes, a gente não gosta tanto, mas a gente tem que fazer. Agora, um trabalho não, um trabalho é aquilo que você... Ops! O trabalho é uma coisa... Sandrica, tá falando junto comigo, presta atenção na aula, viu? Um trabalho é algo que você ama, que você se dedica, que você realmente vê sentido, né, em exercê-lo, né? Então, a gente precisa entender, quando a gente faz essa reflexão, né, que a vida, o tempo é curto. E é curto para eu ter uma existência medíocre, é curta para eu ter uma existência fraca, é curta para eu ter uma existência pequena, né? Para eu ter um casamento com uma pessoa que eu não amo, para eu ter uma família que eu não amo, para eu ter um trabalho no qual eu não me dedique. Então, eu preciso o tempo todo estar me fazendo essa pergunta, tá? E aí, quando a gente fala disso, é óbvio que não tem como a gente não falar de autoconhecimento, né? Por quê? Sócrates dizia, conheça a si mesma, né? Então, conheça a si mesmo. Então, a importância do autoconhecimento, a importância de eu me conhecer dentro dos processos. Na aula que a gente deu, que eu dei na segunda-feira, eu tive uma consultora que ela falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa procrastinadora. E depois dessa aula eu me identifiquei. Aquilo ali, pronto, foi o que me valeu daquela aula. Por quê? Porque o autoconhecimento é algo, gente, que é libertador.
Porque quanto mais você conhece quais são as suas estratégias, quais são os seus motivos, mais você consegue se desenvolver. E não é desenvolver só profissionalmente, é desenvolver pessoalmente, né? É desenvolver as suas relações. O que de fato é importante para você? O que de fato te faz feliz? O que de fato funciona? Então, a gente precisa sempre buscar esse autoconhecimento, né? Olha o que está escrito aí: consciência pura e tranquila é a chave para uma transformação de uma vida bem-sucedida. Então, o que que eu preciso? Eu preciso sempre buscar esse processo de autoconhecimento. Eu preciso ter respostas objetivas para perguntas objetivas. Quem sou eu? O que isso me torna feliz? Isso não me torna feliz? E outra coisa importante, né? Controle a sua vaidade. Hoje a rede social, ela faz isso muito com a gente, né? Ela traz muito esse negócio da vaidade. Então, controle aí a sua vaidade. Não deixa que a sua vaidade, que o teu ego, faça você se perder aí no meio do tudo, se achando mais ou se achando melhor do que qualquer outra pessoa, por conta da função, do cargo, do espaço, da tua conta bancária, etc. e tal, né? Então, esse todo é um processo interessante. E que quanto mais você tiver coragem de vivenciá-lo, quanto mais você tiver curiosidade até de vivenciá-lo, mais vai te ajudar. Porque aí você já se conhece, né? Você já sabe quais são aí os seus pontos a serem melhorados, os seus pontos fortes, né? O que de fato faz sentido para você, o que de fato não faz sentido para você, tá? Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é, né? Então é aí que a gente fala de muitas vezes essa vaidade, esse ego muito elevado. Então, mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. E a gente precisa entender também que a gente está em constante construção. Nós não somos seres perfeitos, né? Nós somos seres perfectíveis. O que que é um ser perfectível? É um ser que está em constante crescimento. Então, se eu sou esse ser que está aí em constante crescimento, olha que coisa libertadora, né? Então, quer dizer que hoje eu serei melhor do que a pessoa que eu fui ontem? Exatamente isso. Então, hoje eu serei melhor do que eu fui ontem. Então, e como é que eu vou me construindo? É tudo isso. Eu vou me autoconhecendo, eu vou identificando quais são as minhas necessidades, eu vou identificando aquilo que me faz feliz. Então, eu vou fazendo perguntas para eu mesma, né? O tempo todo. Ou quando for necessário, eu não sei se o tempo todo, mas quando for necessário, eu posso dar exemplos meus, né? O que é que de fato me faz feliz? Então, por exemplo, meu marido não é uma pessoa que ele gosta de sair muito, né? Ele não gosta, mas eu sempre gostei de sair com as meninas e levar as meninas em alguns lugares, quando a Rebeca era pequena, quando a Bruna agora é pequena, mas ele paga para não ter que ir num parque, por exemplo, né? Então ele não foi no cinema com a gente, ele não foi no parque, ele não gosta. E tá tudo certo. E tá tudo certo agora. Isso para mim é importante, eu gosto. Eu gosto de vivenciar esses momentos e eu gosto de poder proporcionar a elas esses momentos. Então, eu vou. Agora, você imagina se isso fosse importante para mim e porque eu tenho um marido, eu tenho um casamento e ele não faz questão de nada disso, eu simplesmente não, não deixaria de ir porque ele não vai estar ali comigo naquele momento. Entendem o que eu estou falando, né? Então, e pode ser coisas que eu faça sozinha. Eu falo que no meu meio, né, no meio da Mary Kay, a gente tem muitas oportunidades de estar com pessoas, de conversar com pessoas, até mesmo fora do ambiente de trabalho. Sexta-feira eu fiz isso, fui encontrar
uma ex-consultora minha, a Neidoca, muitas de vocês conhecem, a Vânia, que é consultora. E foi delicioso. Então, assim, não foi um momento de trabalho, foi um momento pessoal, mas que para mim é importante. Eu gosto de estabelecer relações, eu gosto de saber como as pessoas estão. Isso é meu, né? Agora, você imagina se o tempo todo eu só fizesse aquilo que ele gosta ou que o outro gosta, como é que estaria a Tatiana? É claro que algumas vezes a gente cede alguma coisa aqui, a gente cede alguma coisa ali, mas entendam isso, né? Entendam como é importante a gente fazer coisas, a gente estabelecer momentos, a gente estar com pessoas que fazem bem para a gente, que fazem sentido para a gente. E, ao mesmo tempo, às vezes, tem coisas que você está fazendo, pessoas que você está se relacionando, que não faz sentido. E como é que você descobre isso? Você descobre isso se permitindo, se perguntando, vivenciando, né? E aí a gente deixa de ser igual vaca, né? Que faz tudo a mesma coisa, come tudo a mesma coisa, se veste tudo igual e etc e tal, né? Então, quando a gente entende que nós somos esses seres em formação e assim seremos para sempre, né? Quanto tempo mais você tem aí para essa formação? Eu não sei. Eu não sei quando vai chegar o dia ali que eu não vou estar mais aqui, vocês sabem? A gente não sabe. Então, quando a gente entende que nós somos seres em formação, isso é lindo, maravilhoso, porque isso me permite descobrir, isso me permite me perguntar, isso me permite modificar, isso me permite ajustar, né? E sempre buscando o quê? Buscando a minha satisfação, o meu bem. É claro que quando eu tenho outras pessoas ali, eu preciso ver muitas vezes o bem comum de todos, é óbvio, né? Então, cuidado aí também para essa vaidade não te achar tão fantástica, maravilhosa, que é tudo vem a mim ao meu reino. Não, também a gente sabe que não é assim, né? Por isso que eu falei da vaidade, tá? Então, a gente precisa entender que nós estamos parcialmente prontas, mas nós estamos em constante construção. Tá? Nós não somos seres perfeitos, mas nós somos seres perfectíveis. Nós somos seres que estão sempre se aperfeiçoando. Eu sou uma pessoa com partes prontas e outras que precisam ser melhoradas, que precisam ser ajustadas, né? Então, eu preciso estar me fazendo essas perguntas. Eu sou muito bom em alguns pontos, mas aonde eu não sou? Olha, eu sou excelente em relacionamento, mas será que eu sou uma pessoa resiliente, né? E eu preciso, e aí, conforme eu vou fazendo isso, a gente vai aí, ó, cada vez mais se transformando, se construindo, se encontrando, se encaixando. E aí as coisas passam o quê, gente? A ser leve, né? Porque a gente precisa dessa leveza. A gente precisa dessa que essa entrega seja leve. Tem que ser leve cuidar do seu filho. Tem que ser leve cuidar da sua casa. Tem que ser leve estabelecer aí as suas relações. Tem que ser leve ter um casamento. Tem que ser leve um trabalho. Quem trabalha comigo, quem vai para um evento comigo, sabe que eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu não garanto nada, mas eu garanto diversão. Pelo menos divertir, a gente tem que divertir. Então, tenta trazer leveza, tenta trazer conforto para os momentos que você está. Porque as pessoas que levam tudo ali, a ferro e fogo, muitas vezes elas nem aproveitam o momento que elas estão vivendo, porque elas estão ali estressadas, porque elas estão ali, ó, elas estão ali tristes, elas estão ali ansiosas, elas estão ali angustiadas. Então, não permita isso, tá? E aí, a gente tá sempre. A gente vai estar sempre se reinventando, tá? Existe um passado? Existe. Que bom. A gente precisa olhar para o passado e falar assim: perfeito, nesse momento eu fiz o melhor que eu tinha para fazer. Existe um futuro? Claro que existe um futuro, né? E a gente tem que ter perspectiva de futuro. Agora, o mais importante é a gente entender que é o presente, né? E presente só tem esse nome presente,
porque ele de fato é um presente que Deus dá para a gente todos os dias. Então, é o presente que Deus dá para a gente todos os dias, para a gente fazer mais, para a gente fazer melhor, para a gente fazer com mais leveza. Né? A Bíblia fala muito isso, né? E tem umas passagens da Bíblia, e às vezes eu preciso aprender mais isso, eu preciso ler, eu preciso sentir mais isso, né? E talvez por isso que eu esteja falando aqui, a Bíblia traz muito isso. E fazer esses dias, eu não vou saber o versículo, se alguém souber, coloca aí, mas tem uma parte da Bíblia que Deus fala muito isso, descansa. Descansa em mim, né? E eu sigo um pastor, ele chama Saldiba, foi ele que postou isso, e por isso que eu fui ler, né? E ele falou justamente que a gente às vezes está tão na correria e na angústia, e na ansiedade e no estresse de fazer as coisas, que a gente vai fazendo e vai naquela angústia, naquela agonia, daquela ansiedade fazendo, e ele falou que a gente precisa aprender com aquilo que Jesus falou. Né? E aí ele colocou essa passagem, por isso que eu fui ler. Descanse em mim. Então, assim, às vezes a gente precisa treinar isso, a gente precisa internalizar, né, isso também, né? Então, ter essa calmaria, ter essa calmaria mesmo de ideias, de pensamentos, para você conseguir se organizar, para você conseguir desenvolver mais e melhor, né? Então, pedir isso, né? Então, pedir também a Deus. Leia aí essa passagem na Bíblia, procura aí Saldiba, ele postou isso agora, essa semana passada, e foi isso que me chamou a atenção, tá? Então, não se permita fazer coisas que você ter um trabalho ruim, ter uma família ruim, fazer coisas que te desagradem, né? No sentido daquilo que te torna angústia, traz leveza, traz tranquilidade, traz paz. Porque a pessoa aqui, ela tem uma família que desagrada, tem relações que desagradam, tem um trabalho que desagrada, ela mesma se desagrada, aí é uma pessoa que vai viver infeliz, que vai viver ácida, que vai ter angústia, que vai ter insônia, que vai ter depressão, né? E aí, às vezes essas pessoas, elas falam: "Meu Deus, mas o que aconteceu com a minha vida? Né? O que está acontecendo com a minha vida?" E qual seria a resposta? A resposta é: ouve o que você fez. Ouve o que você fez. Nesse momento, a gente não pode pensar nada em nada que não seja fruto da nossa ação. Então, a gente vai se permitir isso de jeito nenhum. Então, é isso, é trabalhar a mente, é o autoconhecimento, é a elevação do espírito, é trabalhar as suas diferentes frentes, é buscar fazer coisas que você realmente ame fazer, que sejam prazerosas, que realmente estejam de encontro ao teu projeto de vida, à pessoa que você quer ser, ao estilo de vida que você quer ter, né? Então, buscar isso, nós precisamos buscar isso o tempo todo, né? Essa consciência, para que de fato a gente seja feliz, né? E aí a gente sabe já, com estudos científicos, o que é que deixa a gente feliz. Deixa você feliz, você viver momentos. São três coisas que deixam o ser humano mais feliz, comprovado cientificamente. Viver momentos com pessoas que são amadas, que são importantes para você, isso te deixa feliz. Outro ponto que te deixa feliz é ajudar o próximo. Isso te deixa feliz? Fazer pelo outro. Sabe aquilo que a Mary Kay Ash diz? Que os nossos valores dizem? Fazer pelo outro sem pedir nada em troca? Isso deixa feliz? Quando isso é de bom grado, isso é com amor? E o outro ponto que deixa o ser humano muito feliz, comprovado cientificamente, é sair da pobreza e ir para a classe média. Sabe aquela pessoa que não tinha esgoto e que hoje tem esgoto? Isso é outra coisa que deixa as pessoas muito felizes, né? E o que a gente precisa internalizar? Que a vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e aproveitada. Com leveza, com amor, com felicidade. E Tati, é claro que não serão todos os momentos assim. Não, mas esse é o seu
projeto de vida, esse é o meu projeto de vida. Então, a vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e aproveitada. Agora, para que eu quero viver intensamente? E para que eu quero viver? Eu quero porque eu quero ser feliz. Essa é a busca constante de nós, seres humanos. Vocês sabiam disso? A busca. Para que você quer dinheiro? Para que você quer uma família? Para que você quer uma viagem? Para que você quer saúde? Você quer tudo isso. Eu sei que você quer tudo isso, mas você quer tudo isso porque você busca ser feliz. Essa é a busca do ser humano. Agora, eu não posso esperar ser feliz daqui a um ano, porque eu não sei se eu vou estar aqui daqui um ano. Ai, Tati, que horror. Você sabe? Eu não sei. Então a gente tem que buscar ser feliz hoje. A gente tem que buscar essa leveza hoje. Então é você. Vamos lá, para a gente concluir. É você primeiro, se autoconhecer. O que é importante para a Tatiana, o que é importante para a Mônica, o que é importante para a Andrea, para a Cecília, para a Edna, o que é importante, né? O que de fato é importante para a gente? Porque o que é importante para mim não vai ser importante para você. E tá tudo certo, gente. Você entendeu? Lembra que se a gente. Se o que fosse importante para mim também fosse importante para vocês, a gente seria vaca, tudo igual, né? Comia a mesma coisa, vestia teria a mesma pele. Não, não somos vaca. Ninguém aqui é vaca, né? Eu lembro uma época que tinha a minha irmã, ela se vestia muito igual às amigas, né? E elas usavam umas roupas com franjas. E era moda isso uma época. Tinha uns coletinhos assim com franja e elas saíam muito parecidas. Era calça marrom, era saia marrom, era camisa jeans e era por cima um negocinho com franja, tipo um coletinho. E elas saíam muito iguais e eu nunca gostei. E eu sempre busquei ser diferente, não porque eu gosto de ser diferente, mas porque eu falei, gente, por que que eu vou me vestir e ser igual aos outros? Hoje mesmo a minha filha, a Bruna, ela falou assim: mãe, esse batom tá muito escuro. É o Very Strong. Ela falou: mãe, esse batom tá muito escuro. E eu lembrei uma vez que eu saí com uma consultora, a Lígia, e eu fui buscar a Lígia, a gente ia para um evento muito chique. E aí, assim que ela entrou no carro, ela fez assim: eu tava com um batom que a gente chamava de puro mirtilo. Não existe mais, né, o puro mirtilo. Ele era assim, bem roxo. E ela entrou no carro, ela fez, pelo amor de Deus, onde é que você vai com esse batom? Mas eu estava me sentindo a rainha da cocada preta. Eu falei, minha filha, fique quieta que nós vamos arrasar hoje por causa desse batom, né? Brincando com ela. E é claro que eu não tirei o batom, como eu não vou tirar o Berry Strong, né? Porque ele pode ser muito escuro, mas eu adorei. Eu achei lindo. Eu me senti a rainha da cocada preta. E aí eu falo para vocês, a gente precisa ver também o que é que faz sentido para a gente, né? Porque se a gente também ficar ouvindo que cada um fala da gente, ou os N modelos que tem por aí, a gente nunca vai ser. A gente muitas vezes vai deixar de fazer ou de viver coisas que sejam importantes, né? Para nós, ou que nos façam feliz, ou que sejam interessantes, enfim, gente. Então, o que a gente precisa pensar como ser humano, né? Isso estou falando de sonhos, eu estou te falando de metas, eu estou te falando de um projeto de vida, né? O que você precisa pensar, né? O que nós precisamos pensar? Lembra que quando eu dou uma aula, eu estou dando inclusive para mim. Então, primeiro, o que é importante para a Tatiana? O que é importante para a Tatiana? Ser humano, tá? O que faz sentido para a Tatiana? Ok, então, Tatiana se conhece, Tatiana sabe o que é importante, o que faz sentido para ela, o que a faz feliz. Perfeito. Então, ela vai voltar às ações do dia a dia dela, né? E ela vai entender que ela não tem o controle sobre tudo, mas ela tem controle sobre muita coisa. Lembra que eu te falei? Entre o seu nascimento e a sua morte, você controla, sim, muitas coisas. Então, eu não tenho controle sobre tudo, mas tenho controle sobre algumas coisas. Então, eu vou voltar as minhas ações e a minha atenção para aquilo que eu controlo. Por quê? Porque sobre todo o resto, eu não tenho o que fazer, né? Se chove, se não chove, eu não tenho. Tem muitas coisas que a gente não controla. E uma coisa que a gente precisa entender, que a gente não controla, inclusive, é o outro, tá? O outro você não controla. Isso é importante você saber em todas as suas relações. De relações familiares, pessoais ou de trabalho.
O outro você nunca vai controlar, não tem como você controlar o outro. Nem que o outro seja o seu próprio filho, é fato isso, né? Bom, então, entender que durante esse processo, durante a minha existência, tem muitas coisas que eu controlo. Mas é entender que a minha mente tende a me sabotar o tempo todo e ela vai tender a vaguear, a sair desse foco. Eu preciso voltar a minha atenção, eu preciso estabelecer esse foco e voltar a atenção e o foco para aquilo que eu controlo. Por quê? Porque dessa maneira eu vou tomar as minhas decisões, eu vou estabelecer as minhas estratégias e eu vou ter as minhas ações para isso, eu vou trabalhar para isso, seja cunho familiar, pessoal, financeiro, profissional, seja qualquer cunho. E é isso que vai me fazer feliz. Tem alguém falando junto comigo. E é isso que vai me fazer feliz, é isso que vai fazer sentido para minha existência. E é entender que viver é muito mais que existir. A pessoa que existe é aquela pessoa que ela vai estar simplesmente tocando. Tocando. Ela está ali existindo, ela está tocando. Ela deixa a vida levar. Viver não. Viver são aquelas pessoas que são protagonistas. Protagonistas das suas ações. Protagonistas das suas decisões, dos seus planejamentos, das suas ações. Para a gente finalizar, seja feliz, não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade, acostume-se à leveza, acostume-se a uma existência plena. Foi para isso que Deus colocou a gente aqui. Então, pode ser que durante essa sua análise você chegue à conclusão, como eu cheguei na pandemia, o que me faltava muito era a minha parte espiritual, ela estava muito ruim. Né? Eu identifiquei isso na pandemia, eu falei, meu Deus, eu estou tão assim, preocupada com a minha família, com a minha parte pessoal, com o meu trabalho na parte espiritual. Ela não existe. Ela não existe. E foi numa dessas reflexões, e a pandemia ajudou muita gente a fazer essas reflexões, que eu falei, gente, minha parte espiritual tá péssima. Péssima. E eu fui deixando essa parte espiritual de lado, de lado, de lado, muito por conta do meu marido. De não acreditar, de tudo contestar, e aí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. E quando eu me dei conta, eu falei, não, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Não faz sentido para mim, né? Isso é uma lacuna que existe na minha vida. E aí eu fui em busca, né? E aí sou uma pessoa hoje super, não sou super espiritualizada, mas eu estou em busca, é em busca, né? O que é que te faz feliz? O que é que te traz leveza? O que é que faz sentido para você ser de fato a pessoa que você quer ser, né? A Nani colocou: descansa no Senhor e espera nele. Então, finalizo com vocês de novo. Seja feliz, não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. A felicidade diária, essa paz é diária, essa leveza é diária, leveza, leveza sempre. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Saula é densa, né? Eu desejo que você tenha sentido toda o quão denso é falar de tudo isso e que nós, né, estejamos é, cada vez mais aprumadas, cada vez mais direcionadas àquilo que de fato é importante, aquilo que de fato faz sentido para cada uma de nós, aquilo de que de fato traz felicidade para cada uma de nós. Todos os dias, viu? Um beijo gigantesco para vocês. Eu daqui a pouco vou estar pela. Daqui a pouco eu vou estar com as minhas diretoras e com as minhas DICs, no link das diretoras e das DICs.
Em breve, eu vou trazer também essa aula para vocês, mas antes a gente vai falar desses 12 pontos. Então, o primeiro ponto, eu quis falar de sonhos e metas. Sonhos e metas. Não importa a idade que você tenha, não importa o que você já conquistou na sua vida, ou o que você deixou de conquistar, não importa, né? A gente tem que estar sempre visualizando o próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo patamar? Isso traz vivência, isso traz movimento para a vida. Então, lembra sempre, viver é muito mais do que existir. Existir são aquelas pessoas que estão ali, brisando. E tá lindo, ela tá existindo. Para ela, a existência já é uma coisa sublime. Para nós, não. Nós queremos, viver, viver, e vamos aí produzir, e vamos estabelecer relações, e vamos desenvolver ações, para que, de fato, a gente esteja cada vez mais próximo àquilo que ao projeto de vida que a gente quer ter, a pessoa que nós queremos ser. Um beijo no coração de vocês, amo muito vocês. Quem tirou foto, manda para mim. Que Deus abençoe imensamente. Teremos aí uma semana maravilhosa. Parabéns a todas vocês que já estão aí à frente de seus negócios, que já estão com seus pedidos na tela, que já estão mostrando o lançamento, que já estão trabalhando com promoção. Hoje já é dia 10 e hoje já foi 1/3 do nosso mês. Um beijo gigante, fiquem com Deus e até daqui a pouco, minhas diretoras e diques, viu? Beijos!